Bom dia, YouTube, bom dia, Instagram, bom dia, fevereiro, mês novo começando. Bom dia, bom dia. Me avisem aí se o áudio tá bom, se vocês estão me ouvindo bem. Legal, bom dia. Esperando o pessoal entrar. E aí, gente, já estamos em fevereiro. Janeiro fez assim, né? Ainda mais eu que estou fazendo live todo dia com vocês. Quando eu vi, falei, gente, eu já estou na 21ª live, é isso mesmo? Impressionada. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver quem já entrou aqui. Bom dia, Vinícius, Fábio, Marielle, um Instagram que eu não consigo falar o nome, Vivian, João Paulo, Fernando, Steelwork, Gisele, Fernando, bom dia, pessoal. Peraí, deixa eu arrumar isso aqui, que agora eu mexi aqui. Bom dia, bom dia. Então, vamos lá, né? Vamos continuar falando sobre fluxo da incorporação imobiliária. Prometi para vocês que a gente vai ter algumas semaninhas aí. A gente fechou a primeira semana falando sobre fluxo da incorporação imobiliária. Então, recapitulando, a gente falou sobre o que é o fluxo da incorporação imobiliária. Se você não viu essa live, volta no canal do YouTube ou dentro do IGTV, ou no grupo do canal do Telegram, grupo do Telegram, para assistir essa live anterior. Então, eu falei sobre o que é o fluxo da incorporação. Depois, eu falei sobre planejamento estratégico dentro da incorporação imobiliária. Depois, eu falei sobre prospecção de terrenos e novos negócios. Depois, eu falei sobre inteligência de mercado, importantíssimo. Fechei a semana falando sobre estudo de massa e quadro de áreas. E hoje a gente vai falar sobre orçamento parametrizado e estudo de viabilidade econômica. Importantíssimo para a incorporação imobiliária. Não tem nem como mensurar a importância de você fazer um estudo de viabilidade econômica. E o que mais me assusta, quanto mais eu dou consultoria, mais eu vejo que tem empresas ainda com VGVs grandes, 40 milhões, 50 milhões, 60 milhões, sem saber fazer estudo de viabilidade econômica. É óbvio que, quando eu começo as consultorias, é óbvio que eu organizo essa confusão dentro da empresa. Às vezes o incorporador tem surpresas desagradáveis, porque estava trabalhando ainda na sorte, né? E o que eu quero com vocês esse ano é que vocês parem de contar com a sorte. Eu quero que vocês aprendam a trabalhar com metodologia, com dados, com informação, para vocês tomarem decisão de uma forma sólida, da forma como as grandes empresas fazem, né? Não existe achismo, gente, dentro de incorporação imobiliária. Na verdade, eu acho que isso não existe dentro de nenhum negócio, né? Então, eu estou aqui para ajudar vocês a tirar o achismo da vida de vocês, para a gente trabalhar com uma metodologia que te faz gerar o produto imobiliário correto para o seu terreno. Ai, por que meu terreno não... Por que meu produto não vendeu? Porque você fez errado, vamos assumir. Né? Bom dia, Antônio. Bom dia a todo mundo que está me dando bom dia aí, que agora já começa a entrar muita gente. Então, vamos lá. Como eu falei, fiz essa recapitulação, né? Recapitulação, tá certo? Gente, tem hora que... Não estou querendo tirar onda, não, mas tem hora que o português falha, viu? Foram 4 anos morando fora e, realmente, tem hora que o português falha, eu tenho que ficar pensando assim. Mas, vamos lá. Então, oi, Jéssica, bom dia. Então, vamos lá. Eu falei sobre tudo que a gente conversou na semana passada, sobre fluxo da incorporação imobiliária. Eu já avisei para vocês que a gente vai passar 7 semanas intensas só estudando o fluxo da incorporação imobiliária.
Esse é o meu objetivo com vocês. Então, não é uma meta simples, eu estou com metas ousadas para vocês, porque eu quero que todo mundo dê o próximo passo dentro da incorporação imobiliária. Nada de ficar com cabecinha de que incorporação imobiliária é construção. É também, mas incorporação imobiliária é desenvolvimento de negócio, com estratégia, tá? E é essa estratégia que eu passo para vocês aqui todo dia de manhã. Então, vamos lá. Na sexta-feira, na live anterior, a gente falou sobre estudo de massa e quadro de áreas. É óbvio, eu já falei isso para vocês, isso aqui é que nem série do Netflix. Se você não viu o capítulo anterior, você não vai entender o capítulo de hoje. Não tem como, porque eu estou aqui tentando simplificar ao máximo uma coisa que, para mim, é simples, mas que a gente requer uma certa dedicação. Então, se você não viu a live sobre estudo de massa e quadro de áreas que eu fiz semana passada, você vai ter que ir lá para entender o que eu vou falar hoje, beleza? Do mesmo jeito que você tem que entender o que é VGV, então tem que voltar nas lives anteriores. Vamos lá, gente, todo mundo se dedicando do mesmo jeito que eu estou me dedicando aqui. Eu quero a gente caminhando junto. Não tem problema nenhum responder pergunta, me mandem mensagens no direct, mandem comentários dentro dos vídeos do IGTV, dentro dos vídeos do YouTube, eu respondo as mensagens, vocês podem ver que dentro dos vídeos do YouTube eu respondo todas as perguntas, não deixo ninguém sem pergunta, sem resposta, quer dizer, desculpa, porque eu quero que vocês me acompanhem. Então, vamos lá. Todo mundo comigo, né? Eu falei que era para apertar os cintos, que eu ia começar a acelerar. Então, tá. Sexta-feira, na live anterior, a gente falou sobre estudo de massa e quadro de áreas. Então, vamos recapitular só um pouquinho antes. O incorporador fez o dever de casa dele, fez inteligência de mercado, olhou para o mercado, olhou para os concorrentes, viu o que estava sendo desenvolvido. Antes disso, ele definiu no planejamento estratégico dele qual era o VGV necessário para ele levantar da cama todo dia de manhã. Carol, tô boiando. Volta nas lives anteriores, tá? E aí depois você vem para cá e aí você consegue me acompanhar. Beleza, então o incorporador definiu qual é o VGV necessário para levantar da cama de manhã, qual é o meu fluxo de caixa, meu planejamento de lançamentos anual, qual é a minha segmentação, meu nicho, missão, visão e valores lá no planejamento estratégico. Aí o incorporador fez o dever de casa, inteligência de mercado. Foi olhar para o mercado, foi conversar com os corretores, foi entender qual é a demanda, qual é o perfil da minha região, qual é a minha segmentação. Ah, eu vou trabalhar com MAP, eu vou trabalhar com médio padrão. Carol, não sei o que é MAP, volta na live de MAP. Tá? Eu estou construindo um raciocínio aqui com vocês têm que me acompanhar. Bom, então eu, incorporador, defini o que eu quero como empresa, para onde vou, como vou, missão, visão e valores, objetivos. Aí eu fui olhar o mercado, então eu fiz um mapa no Google Maps para entender qual é o preço da região, eu fiz análise da concorrência, montei minha planilha para ver quais são os produtos concorrentes, descobri quais são os meus concorrentes, que não são todos os produtos. Por exemplo, estou fazendo um produto 2Q, 2 quartos. Não é todo 2Q que vai ser meu concorrente. Porque se eu tracei uma segmentação de produto econômico, se eu tiver um MAP e um alto padrão 2Q, não vai ser meu concorrente. Ao mesmo tempo que, se eu tracei uma segmentação médio padrão, eu posso ter um 2Q com a mesma metragem da minha, mas eu estou trabalhando com um padrão de acabamento superior, eu estou trabalhando com preço de venda diferente, eu estou numa região diferente. Então, 2Q com 2Q não necessariamente vai ser meu concorrente. Beleza. Aí eu fui olhar indicadores, fui entender a minha região, fui ver economia, para onde vamos, né? Falei isso na live de inteligência de mercado. Aí, eu defini a minha regra do jogo. Eu defini o meu mix de produto, eu defini qual é a eficiência de projeto que eu quero, área privativa sobre área construída. Eu falei, tá na hora de eu chamar um arquiteto, porque pela minha conta de padaria, da minha HP, né? Vou falar sobre isso o tempo inteiro. Ui, caiu. HP me nota, né? Pela minha conta de padaria da minha HP, eu cheguei à conclusão de que aquele VGV para aquele terreno faz sentido para a minha empresa. Então, eu vou investir tempo estudando aquele terreno. Chamei o arquiteto. Foi a live de sexta-feira. Na live de sexta-feira, eu falei, arquiteto, estão aqui as minhas premissas de produto. Desenvolve a melhor solução arquitetônica para o produto que eu estou imaginando pela minha inteligência de mercado. Aí, também não vou falar tudo, mas a gente entendeu como o arquiteto vai desenvolver esse estudo de massa e esse quadro de áreas. Para quê? Para ele me dar parâmetros, para ele me dar informação para eu fazer a minha conta. Aí a gente agora entra num nível
mais avançado dentro do grupo de novos negócios, que é o que a gente ainda está estudando. Quem não viu a live sobre o fluxo da incorporação imobiliária, onde eu apresento o fluxo inteiro, volta lá no canal do YouTube, volta no IGTV, dentro do grupo do Telegram, para poder entender. Inclusive, no grupo do Telegram, eu tenho aquela imagem que o pessoal adorou lá no Instagram também, lá no feed, que é a imagem do fluxo da incorporação imobiliária, onde eu explico todas aquelas 33 atividades necessárias para a gente desenvolver uma incorporação imobiliária do zero. Beleza. Então, a gente agora está na fase de orçamento parametrizado e estudo de viabilidade econômica. Então, o que eu tenho na minha mão? Aí, óbvio, né, Carol, com seu caderninho. O pessoal aqui no Instagram consegue ver melhor. Deixa eu ver se eu consigo fazer melhor. Pronto. Então, eu vou falar agora sobre premissas anteriores, depois vou falar sobre orçamento parametrizado, estudo de viabilidade econômica. Então, quais são as minhas premissas anteriores, antes de eu começar a fazer o meu orçamento parametrizado, e eu vou explicar o que é também, porque eu sei que o pessoal tem um pouquinho de dúvida. Quais são as minhas premissas anteriores? O incorporador, ele definiu qual é o meu segmento econômico, médio, alto padrão, altíssimo, triple A. Ele definiu meu nicho de mercado, residencial, comercial, comercial loteamento, comercial, e aí eu vou afunilando dentro do tipo de produto. Tem uma live só sobre segmentação e nicho de mercado. Aí eu defini pela minha inteligência de mercado que para este terreno, com essa legislação de terreno, com a posição desse terreno dentro da cidade, eu defini, e junto com a minha planilha de análise comparativa de empreendimentos, eu defini que aquele produto vai ser vendido por 5K, 5 mil metros quadrados. Já vão também se familiarizando com essa terminologia aí. Beleza, passei o produto, defini o meu mix de produto, eu quero 60% 2Q, eu quero 60% 2Q, 40% 3Q, falei isso tudo na live de sexta. O arquiteto me entregou um estudo de massa e um quadro de áreas. O que eu vou fazer com isso? Aí sim eu vou entrar para rodar o meu orçamento parametrizado. Então, vamos lá. Quando o arquiteto me entrega um estudo de massa e o meu quadro de áreas, eu, incorporador, já disse o que eu queria, né? Eu falei que eu queria um produto desse jeito, eu já mostrei para o arquiteto a minha planilha de análise comparativa com produtos semelhantes. Falei, olha, tá vendo essa torre aqui? Então, eu acho que essa torre tem um produto que tem mais ou menos a cara do que eu quero fazer. Eu falei que se eu estou numa região que não tem aquele produto que eu estou desenvolvendo, deixa eu mover para cá, porque eu estou vendo um monte de... Mano, então abaixa... Mano, LF... Abaixa um pouquinho o volume, que talvez melhore para você. Então, eu vou ver o quê? Eu vou ver qual é o meu concorrente. Às vezes eu vou precisar olhar para fora, para outra cidade, né? Porque às vezes na minha região não tem prédio comercial, na minha região não tem loteamento, estou abrindo o mercado, né? Estou lá cortando aquele mato alto, abrindo o mercado, coragem, vamos nessa. Então, eu montei a minha planilha de análise comparativa de empreendimentos, com empreendimentos que eu quero que sejam empreendimentos que o arquiteto vai olhar e vai falar, faz aí uma coxa de patchwork, faz aí uma análise de todos esses produtos que eu te apresentei e me produz um produto que vai atender as minhas premissas de VGV, eficiência de projeto, VGV, tudo que a gente já falou antes. Aí o arquiteto me entregou aquele produto. Aí o que acontece? O arquiteto vai me entregar aquele produto com referências arquitetônicas também. Ele não vai me entregar um projeto detalhado, mas ele vai me entregar uma imagem de referência de fachada. Por que eu preciso disso? Porque uma fachada que tem pele de vidro laminado, Guardian, Sebrace, autolimpante, com vidro de controle solar, lá, tem um preço diferente de uma fachada de pastilha Atlas 5x5, que é diferente de uma fachada com textura, com grafiato, com granilite, com o que quer que seja, granitina, desculpa, com o que quer que seja. Então, o arquiteto vai entregar referências de conceito alinhado com o que o incorporador pediu, porque eu volto a dizer, quem desenvolve o conceito do produto
é o incorporador, mas quem entrega o melhor resultado arquitetônico para a ideia que o incorporador teve é o arquiteto. Não pula etapa, gente, não tenta fazer em casa, contrata um arquiteto, isso não é gastar dinheiro, isso é investir. Porque eu vejo muito incorporador querendo fazer caseiro, não, eu mesmo desenvolvo o produto e tal, e aí ficam uns Frankensteins por aí pelo mercado, o famoso estraga-bairro, né? Contrate um arquiteto para fazer o seu estudo de massa, o seu projeto de aprovação, que você vai ver que esse retorno vai vir em velocidade de vendas, em valorização do seu produto. Bom, então, eu tenho esse conjunto de informações. Aí, o que a gente vai fazer? Um orçamento parametrizado. Quem vai fazer esse orçamento parametrizado, Carol? Um engenheiro, um orçamentista. Outra coisa importante, não queime essa etapa, não tente fazer em casa. São coisas que você não faz de forma caseira. Porque um erro no orçamento quebra a sua obra, um erro no orçamento inviabiliza o seu empreendimento, um erro no orçamento quebra a sua empresa. Claro, se você quiser, monte uma parceria com ele. Ai, Carol, não tenho dinheiro agora. A gente vai falar sobre como montar parcerias dentro da incorporação imobiliária. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Como montar essas parcerias, é o ganha-ganha, dividir risco, não é trabalhar de graça, mas é a gente criar contratos que permitam que a gente consiga viabilizar um negócio onde existe investimento pequeno no início. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, vamos lá. O que eu vou entregar para esse orçamentista? Ah, Carol, mas eu já tenho uma construtora, eu posso fazer dentro de casa? Aí sim. Se você tem uma construtora e você também está incorporando, legal, você consegue. Agora, se você não tem... Ah, eu sou administrador. Ah, eu sou arquiteto. Eu tenho know-how para fazer. Eu sei fazer uma planilha detalhada de orçamento? Não é a minha expertise. Eu não vou fazer. A gente tem que ser responsável, a gente não economiza em orçamento. Então, como é que a gente faz? Eu recebo esse projeto. Então, vamos lá. Orçamento parametrizado. Aqui tem a minha colinha para vocês de como é que vocês vão montar esse orçamento parametrizado. A primeira coisa que eu vou receber são os parâmetros de projeto, que é o quê? O projeto, o estudo preliminar, que vai ser uma planta, às vezes tem a planta do subsolo, com uma fachadinha, uma coisa esquemática, e o quadro de áreas, junto com referências, imagens de produtos semelhantes. Eu vou ter imagens para fazer o quê? Para eu ter uma relação de custo. Ah, isso aqui é uma fachada com pele de vidro, isso aqui é uma fachada, 80% da minha fachada é de vidro. Não, estou trabalhando só com pintura. Cada produto vai ter parâmetro de custo, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meus parâmetros de projeto arquitetônico com imagens de referência. Eu vou pegar meus parâmetros de acabamento e padrão de empreendimento. E aí, eu vou fazer o quê? Pegar parâmetros de custo de obra. Como é que a gente faz isso, Carol? Orçamentista olha para isso que eu estou falando e entende perfeitamente. Por isso que eu digo, a gente tem que entender aonde a gente precisa pegar uma parceria e aonde a gente consegue resolver sozinho. Nem tudo a gente consegue resolver sozinho, nem deve, tá? Aí, quando eu falo em parâmetros de custo de obra, eu vou pegar duas informações. Eu vou pegar o CUB, custo unitário básico de construção. Cara, onde é que eu pego o CUB? Existe um site chamado Projetos Padrão CUB Sinduscom. Bota no Google, gente. Eu vou até anotar eu vou colocar esse link dentro do Google, do grupo do Telegram, porque muita gente me pede, inclusive nos vídeos do YouTube, eu recebo muito esse pedido para passar o site. Eu vou colocar lá na descrição do vídeo também, do YouTube e do IGTV. Você entra no site de custo do CUB, onde tem a descrição dos tipos de padrão de empreendimento. Não consigo entrar nesse detalhe hoje, quando a gente for falar sobre quadros da NBR 12721, eu entro mais no detalhe sobre CUB. Hoje eu não consigo, mas CUB, coloca CUB Sinduscom no Google, que é bem autoexplicativo o site, assim, mais ou menos autoexplicativo. Aí você vai fazer o quê? Então, você vai juntar a informação de parâmetros de projeto de arquitetura, estudo de massa, quadro de áreas, junto com referências arquitetônicas que o arquiteto vai te trazer.
Mas parâmetros de acabamento, então eu tenho que dizer que aquilo é um granito, ou que aquilo é um vidro laminado, ou que aquilo vai ser um porcelanato de madeira, vai ser um Pertec, um alucobond que imita madeira. Eu tenho que ter essa definição de acabamentos. Carol, mas a gente está falando de um estudo de massa? Sim, mas no estudo de massa eu já tenho noção se eu vou fazer uma fachada de grafiato ou se eu vou fazer uma fachada de granito, né? Daí, eu vou ter parâmetros de custos de obra, e aí, nesse caso, eu vou pegar, então, o CUB, definido pelo padrão de empreendimento que eu estou trabalhando, e aí é que entra a expertise do orçamentista. A gente vai ter um coeficiente de correção. Como assim, Carol? É o seguinte, eu estou falando que o meu produto é um produto alto padrão, 16 pavimentos, aí eu vou lá no CUB, olho lá, alto padrão, a habitação multifamiliar, 16 pavimentos, tem lá um preço por metro quadrado, né? Aí aquele preço por metro quadrado, vou chutar, tá? Não vou lembrar dos valores. Tá dando R$ 1.900 um metro quadrado. Só que o meu produto, eu sei que eu estou fazendo um produto muito mais simples. É um produto que, apesar de ser um alto padrão, eu sei pela minha engenharia que eu consigo fazer esse produto por 1.780 o metro quadrado, de área equivalente. Volto a dizer, conceitos de orçamento, para quem não entende nada do que eu estou falando sobre conceitos de orçamento, existem dois conceitos, um é área construída total e o outro é área equivalente de custo de construção. Não vou conseguir explicar isso nessa live, mas você pode colocar no Google aí, tentar entender um pouquinho esses conceitos. Dentro do CUB, ele explica um pouquinho sobre esses conceitos. Dentro da NBR 12721, a gente explica também um pouquinho desses conceitos. Eu tenho um curso sobre isso, quadros da NBR 12721, onde eu explico muito sobre isso, só que são 7 horas de aula, não dá para eu falar de pronto assim para vocês. Mas o orçamentista, ele então vai pegar o custo do CUB, junto com a expertise dele, e aí ele vai fazer um coeficiente de correção desse CUB. Para ele falar, minha obra vai custar 1.600 metros quadrados, minha obra vai custar 2.200 metros quadrados, minha obra vai ser mais cara do que o próprio CUB. Porque pela minha expertise, pelas referências que o arquiteto mostrou, essa obra precisa ser um pouquinho mais cara do que o que eu estou tendo de custo médio de construção. Ou o arquiteto vai fazer o orçamento, o arquiteto não, desculpa, o engenheiro vai fazer o orçamento da obra. Ele vai pegar a obra, vai levantar todas as áreas da obra e vai fazer área equivalente vezes preço. Área molhada é mais cara do que a área de grama, varanda é mais barato do que o meu banheiro ou a minha cozinha. E aí ele vai fazer o orçamento parametrizado dessa obra, levantando os quantitativos junto com o preço, e aí ele vai fazer um orçamento mesmo, e vai te dar o preço dessa obra. Então, existem duas formas de fazer esse parametrizado. Ou ele vai usar parâmetros de CUB com orçamentos prévios que ele tem, então ele tem uma noção de quanto custa o metro quadrado, ou ele vai fazer o levantamento do custo dessa obra, porque ele não tem a menor noção, é uma obra muito específica, numa região que ele nunca trabalhou, então o orçamentista vai fazer isso. Eu estou desenvolvendo um projeto, eu só está aí na live, não vou falar quem não, e eu estou desenvolvendo um projeto e a gente teve um orçamentista que levantou o orçamento da obra por ser uma obra muito específica, que não tinha muito a ver com o custo de CUB que a gente tinha de média. E aí, no final das contas, depois que a gente levantou o preço fez o orçamento dessa obra, a gente chegou à conclusão que estava até bem parecido com o CUB, então foi bom, porque era um projeto numa área que a gente não tinha certeza sobre o preço de obra, né? Bom, aí eu cheguei, então, com o meu preço de obra por metro quadrado de área equivalente, volto a dizer. Esse é uma informação um pouquinho mais avançada para quem não tem noção de orçamento, que eu não vou conseguir abordar nessa live, mas depois pesquisa área equivalente e área de construção, tem uma diferença entre as duas. Bom, então eu já tenho meu preço de venda por metro quadrado, que eu vi lá na minha viabilidade, na minha inteligência de mercado, já tem meu preço de obra. O que eu posso fazer agora? A minha viabilidade econômica. E aí a gente tem milhares de modelos de planilhas de viabilidade econômica. Eu tenho os meus modelos que eu trabalho. Inclusive, no meu treinamento, eu ensino a fazer essa viabilidade econômica, mais no detalhe, porque realmente é uma coisa mais longa para a gente fazer.
Mas aí, dentro da viabilidade econômica, o que eu vou fazer? Eu vou testar se duas coisas. O meu custo de obra está adequado com o meu preço do terreno e se o meu preço de venda está adequado com o meu custo de obra e com o valor do terreno. Porque o que acontece? Quando a gente está fazendo uma viabilidade econômica, o que tem dentro da minha viabilidade econômica? Eu já falei sobre o VGV, né? O que é o VGV? É o valor geral de vendas de quem? Das unidades autônomas, das áreas privativas. Então, a venda dos meus apartamentos, lojas, vagas de garagem, o que quer que eu esteja desenvolvendo, tem que pagar o quê? O meu terreno, a minha obra, a minha taxa de administração da obra, a minha taxa de incorporação, e aí eu já chamo atenção para uma coisa. Vou chamar daqui a pouquinho. O meu marketing, a minha comissão de vendas, a minha manutenção, ou seja, o meu pós-obra, os meus impostos. Se você fizer patrimônio de afetação, você entra no RET, Regime Especial de Tributação, paga só 4%. Já fiz uma live sobre isso, sobre leis lá atrás. Juros de financiamento ou juros de captação. Às vezes eu estou pegando dinheiro com investidores, então qual é o meu custo, o custo do meu capital? Esse custo tem que estar embutido, e aí o meu lucro. Então, normalmente, a minha pizza funciona assim. Eu tenho obra, eu tenho lucro, eu tenho terreno e eu tenho todo o resto. Quem é o resto? Essa galera aqui. E aí eu chamo a atenção para duas coisas. Se eu sou só incorporador, o meu custo fixo tem que ser pago pela minha taxa de incorporação e os custos fixos para desenvolver essa incorporação. Aprovações, registros, todo tipo de documentação legal e o custo fixo da incorporadora, o Prolabore, o incorporador, a gasolina, o celular. Todos os custos fixos da incorporadora entram nessa taxa de incorporação. E os custos da obra entram na taxa de administração de obra. E aí eu volto a dizer, o lucro, ele entra depois. Ele é uma remuneração do empenho, do desenvolvimento dessa incorporação. O lucro não paga custo fixo. Eu quero deixar isso bem claro. Eu já vi muito incorporador que não entende essa separação e acaba colocando o seu pagamento do custo fixo dentro do lucro, e não é assim que funciona, tá? E aí o que acontece? No final, uma coisa que é muito importante. Toda incorporação imobiliária, ela funciona numa linha do tempo. Então, a gente fala sobre... Aí eu vou mostrar um pouquinho do meu caderninho. A gente fala da área de novos negócios, incorporação em projetos, lançamento e vendas, obra e entrega da obra. Toda vez que a gente faz uma incorporação imobiliária, isso eu já falei para vocês, a gente tem que fazer 4 estudos de viabilidade econômica e 4 orçamentos parametrizados. No início, a gente tem um orçamento parametrizado, depois a gente vai ter um orçamento com o projeto de aprovação, antes de fazer o lançamento, depois eu vou ter um outro orçamento executivo com meus projetos executivos, e no final, na entrega da obra, aí eu vou ter o meu orçamento, que aí já não é mais orçamento, é um consolidado de tudo que a gente desenvolveu nesse empreendimento. É quando a gente formaliza o encerramento desse CNPJ, porque ou eu abri uma SPE, uma sociedade de propósito específico, e eu finalizei essa incorporação imobiliária, peguei como foi o meu lucro, qual o resultado dessa incorporação imobiliária, e aí, então, em cima desse resultado, eu vou avaliar se o que eu entreguei foi o que eu planejei lá atrás, né? E aí eu fecho o ciclo, isso eu falei na live sobre o fluxo da incorporação imobiliária. Bom, então, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui hoje é o seguinte: contratem um orçamentista para fazer o estudo de viabilidade econômica de vocês com um orçamento parametrizado, porque se você fizer o levantamento dessa obra sem estar com custo redondo, você quebra o seu empreendimento e você já começa com um parâmetro errado, você não sabe se o preço que você está usando para fazer a venda dessa incorporação é realmente suficiente para pagar a tua operação e para fazer com que você tenha o resultado que você imaginou na hora que você fez a viabilidade econômica. Então é isso, gente, era o que eu tinha para hoje. Amanhã a gente vai falar sobre business plan para captação de investidores. Eu sei que vocês sempre me pedem isso, né? Como é que eu faço para captar recursos com
o mercado, como é que eu mostro o meu empreendimento para o mercado, o que eu tenho que ter dentro de um BP, do Business Plan. Vou falar sobre isso na live de amanhã. Então, para hoje, era o que eu tinha, e eu espero que vocês acompanhem essas lives ao longo do tempo, porque, como eu disse, isso é que nem Netflix, a gente vai construir esse conteúdo ao longo do tempo, e as lives, elas são continuação da live anterior, tá bom? Um beijo, ótima semana para vocês, e até amanhã. Tchau!